Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Paulo Nazaré é natural de Governador Valadares, Minas Gerais. Vive e trabalha ao redor do mundo. Participou de diversas exposições coletivas, como a Cité Internacional de Artes e Causa e Feito. Foi também indicado ao Prêmio Pipa em 3 oportunidades e o venceu em 2016. Paulo, prazer enorme te receber aqui no Gargalheira para esse bate-papo. Então, eu tenho que agradecer aí a turma aí. Agradecer aí o convite, né, de estar aqui no Gargalheira e todos que vêm antes de mim, né? Agradecer aqui, já que a gente está aqui no espaço de comunicação, né, de troca, agradecer o senhor das encruzilhadas, né, e das comunicações, Laroê. Perfeito. Paulo, agradecer novamente a sua presença aqui, ter topado conversar com a gente. A primeira pergunta que a gente queria te fazer é a seguinte, né? Lendo uma crítica que a Kitty Mazzucchelli escreveu sobre o seu trabalho, uma das coisas que ela fala é sobre que chamou a atenção dela naquela oportunidade, né, quando ela entrou em contato com o seu trabalho pela primeira vez, foi um aparente caos, né, e o fato dos textos referentes à obra que ela estava analisando naquela oportunidade estarem em 3 línguas, né. Ao mesmo tempo, né, no catálogo acerca da sua obra, que foi organizado pela Isabel Diegues, né, e pelo... agora esqueci o nome da outra pessoa, enfim, eu edito essa parte. Mas, enfim. Ao mesmo tempo, nesse catálogo que organiza a sua obra ali, que saiu em 2012, né, a gente percebe que essa questão das 3 línguas sempre aparecerem, né, a questão das línguas sempre aparecerem na sua obra. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre se isso tem a ver com o desejo de internacionalização da sua obra desde o começo. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu já comentei isso com outras pessoas, né? Essa questão linguística, né? E que a gente sofre, né? Essa questão da língua em todos os lugares, né? A gente que fala, né? Tá num país considerado monolíngue, né? Assim, a gente está nesse estado, né, que impôs uma língua, né, a língua portuguesa, e que trabalhou para que essa língua fosse a única, né? Embora não seja, a gente tem cerca de 200 línguas, né, indígenas aqui, fora as outras, né, outras línguas que chegaram, né, os encontros linguísticos que aconteceram, né, nessa terra, né, e tem um fato da proibição, né, e a gente pensar nessa questão né,
de deslocamento, né, de colonização, né, e escravamento, né, e diáspora, né, e tudo isso, né, e as proibições, né, não só no Brasil, mas em todas as Américas, né, e você pensa isso, né, de norte a sul, de sul a norte, né, que falar uma outra língua era uma ameaça para o Estado, né? Tanto o Estado português como o Estado inglês, né? Anglófono, né? Então, se proibia as pessoas de falarem outra língua que não aquela língua oficial, né? Embora as pessoas, né, passassem a falar essa língua, mas com essas marcas, né, suas marcas históricas, né, a marca da, da língua materna. E isso vai sendo repassado, né, por gerações e gerações. Então, eu sou lá do... Eu costumo falar chegar, né, chegar para nascer, né, então eu cheguei lá no Vale do Rio Doce, né, no morro chamado Morro do Carapina, e depois fui descer o morro, e passei uma parte do tempo da vida ali, e depois eu fui para Belo Horizonte, né, a capital do estado de Minas Gerais, né, e quando eu cheguei lá, eu tive esse problema linguístico, né? Eu, né, cheguei falando uma variação linguística que era diferente ali da capital. E foi difícil, né? Então, eu não sabia, né, até então, né? Então, eu sempre era um problema, né? Era um problema que eu não sabia onde estava esse problema. E levei muito tempo para descobrir onde era o problema. E eu falava inglês, né? Nessa época eu falava inglês, né? E plantava o que podia plantar para colher, né? Para colher depois. E eu só fui descobrir esse problema, né? E falando em inglês, quando um dia eu trabalhei de padeiro, né, trabalhei de muitas coisas, mas, né, de padeiro, balconista, e depois de muitos os colegas lá do serviço rirem de mim, né, porque eu falava inglês, né, e aí um dos colegas me chama e fala, eu falei: "Não estou entendendo", né, não estava entendendo, até que ele me chama e fala: "Ó, tá aqui", né, na verdade é só esse fonema aqui que tá, né, que não tá igual aqui, o jeito que a gente fala aqui, né, então ele me mostra esse lugar do guilé, né, e o do guiré, né, e aí aí que eu saco, né, qual que era essa língua que estava sendo falada ali, que até então eu não percebia, né, então, a partir daí eu aprendi a falar inglês. Mas e aí eu, né, tive minhas vivências e hoje eu voltei a falar inglês, né, mas também posso falar inglês. Mas eu tinha um problema com a língua inglesa, né, também, esse lugar, e todo mundo precisava de falar, né, tinha que falar inglês, e lá do Vale do Rio Doce, muita gente saiu de lá, né, e foi para, né, muitos lugares, Estados Unidos, né, era um desejo. E hoje muita gente volta a fazer isso, né, na verdade isso não se interrompeu. Então a questão aí do texto, né, não é e não somente, né, na verdade, não é essa questão da internacionalização, mas é uma questão de um problema linguístico, né, mas só não na verdade não é um problema linguístico, né, na verdade é um problema de preconceito linguístico, né,
e o preconceito linguístico vem carregado de preconceito racial e preconceito de classe, né, e preconceito regional e tudo. Então, o que eu faço com os panfletos, né, quando eu coloco o inglês, né, e é um inglês assim, que eu falo em inglês torto, né, um left English, ou um English, né, um English, que eu faço é apontar esse lugar, né, apontar isso, né, e questionar a própria questão da língua portuguesa, né, como língua de colonização, uma língua imposta. Então, no primeiro momento, eu tinha lá atrás, eu tinha essa resistência, e isso continuou por muito tempo, né, a língua inglesa, né, até eu pensar em tomá-la para mim como, né, e usá-la como um instrumento, né, de conversa, de diálogo e de atingir certos lugares, né? Mas, sim, então a questão não é somente a internacionalização, mas falar dessa questão né, que acontece no nosso meio, né, e como a língua inglesa como um lugar de status social, né, e que no nosso contexto social, no nosso, né, e na sociedade brasileira, é negado a outros, né? Na verdade, o aprendizado de línguas estrangeiras não acontece, né? Acontece de uma forma que nos faz pensar que a aquisição de uma segunda língua, né, língua estrangeira, né, uma língua que não pertence a esse estado, né, é inatingível, não a nós que viemos do morro, né? E aí tem aquela coisa que eles falam, né? Você não sabe falar nem português direito, vai querer falar inglês, né? Então o que eu faço é isso, né? Na verdade é romper isso e falar, olha, a língua é algo que a gente pega e usa, né? E a gente é um aprendizado constante, né? É o uso constante, né? O uso não só né? O que você faz com uma língua, né? É como desenhar, né? É como modelar, é como esculpir, né? A sua habilidade vai se ampliando à medida do momento que você vai usando, né? E depende, cada um tem uma marca, né, uma marca da escrita, né, uma marca gráfica, e essa marca pode aparecer tanto na escrita, né, quanto na oralidade, né, então o que eu faço é isso. Tem um dos primeiros panfletos que trata dessa questão, que é o Quer Ficar Bonito, né? O Quer Ficar Bonito é um panfleto bem curto que ele fala de tudo isso. Ele fala de uma questão que é questão linguística. No primeiro momento você vê uma questão racial, né? O Quer Ficar Bonito, eu vou buscar ele aqui e vou, né? Aí ele fala disso e fala da língua, né? Ele é como o Quer Ficar Bonito, né? O salão de beleza The Best Beautiful, né? Então, o salão de beleza The Best Beautiful, onde esse salão ele te oferece, né? Que é uma espécie de um apagamento, né? Ele vai alisar cabelo, clarear a pele, cortar o beiço, unha, né? Ele arranca a unha, né? E vai te transformando, né? No final ele te ensina inglês, né? Apaga a memória, arranja esse padrinho, apaga a memória, né? Te arruma um visto, arranja esse visto e manda-se para fora, né? E esse é um panfleto que fala um pouco, né? Na verdade fala um pouco, mas fala quase tudo, que é o que eu faço. É uma questão, ele trata de questão linguística, questão de migração, né, de uma questão racial, de classe, né, e nesse espaço do bonito, né?
E ele próprio traz essa marca, né, essa variação linguística, tanto na língua portuguesa quanto a língua inglesa, né? E aí tem essa apropriação dessa palavra beautiful, né? O the best beautiful, né? Para a língua portuguesa, para essa escrita. Então, não é somente uma questão de internacionalização, embora isso deva ser tratado, porque a gente no Brasil, né, a gente, mais do que qualquer outro lugar no mundo, e também nas Américas, né, a gente, a gente aprendeu, isso pode fazer um paralelo aos Estados Unidos, né, que a gente aprendeu a ficar dentro de casa, né, a gente quase não acredita, nós como povo brasileiro, né, pensando a base, a gente acha que a gente não pode viajar, né, não pode mover, e até uma questão linguística também, né, o máximo que a gente poderia ir é no Paraguai, né, e aí o Paraguai já traz todo esse estigma, né, do que é ser do Paraguai, né, então as pessoas desdenham do Paraguai, né, o Paraguai é aquele lugar que, né, você pode até fazer piada jocosa, né, pejorativa, né, com alguém que faz uma viagem ao exterior e esse lugar, esse outro país seja o Paraguai, né? Quase como você um lugar que deveria ter ido. Então quando eu uso essa questão da língua, né, não é somente uma questão da internacionalização, mas falar desse lugar, né? Então é um inglês que é um inglês não padrão, né? O que eu uso, né? E o que né? Eu até hoje eu falo inglês que é um inglês, né? Que é um inglês muito de estrada, né? Um inglês que não, não é o inglês padrão, não é o inglês. Muitas vezes ele é quase que a pessoa que está escutando o nativo da língua inglesa, ela tem que estar disposta a ouvir, né? É um inglês que eu falo que carrega muito da minha marca linguística materna, né? Então eu costumo usar muitas palavras de origem, né, latina, né? Que é o do nosso português, né? Para falar, né? E aí às vezes são umas palavras que não são usadas no cotidiano, embora existam na língua inglesa. Então, talvez seja isso. Né, não sei se a gente poderia seguir com isso, mas resumidamente, é isso. Massa, Paulo. Indo nessa mesma direção, de fato, dizer, eu noto no teu trabalho muito mesmo a presença da ideia de deslocamento e viagem, né? Uma das perguntas que suscita no espectador quando ele está vendo, por exemplo, um trabalho como Sofás, no meio de um deserto, é justamente como é que aquele objeto pôde parar ali. Ou seja, ou seja, a pergunta, o que suscita é que viagem possível pôde levar aquele objeto, aquele trambolhão que é grande, aquele trambolhão até aquele lugar. E também numa outra série que eu acho muito bonita, que é a série Cara de Índio, né? E também aí, quer dizer, que tem todo esse percurso. Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa importância dessas ideias de deslocamento e de viagem no teu trabalho, situando aí essas duas obras, mas você pode ir para outras também. Então, o sofá tem esse objeto que eu acho que é um dos objetos que talvez mais descartáveis, né? Também o objeto também muito desejado, né? A gente, na minha época de meninista, a gente desejava um sofá, né? Talvez mais do que a televisão, né? Naquela época ela era uma questão escassa, né? Televisão era uma coisa que era difícil, né? Televisão fica, né? A popularização levou muito tempo, né? Talvez uns 40 anos ou mais. E olha que ainda tem muitas casas que ainda não tem, né? Mas aquelas TV de tubo, né? Que era um desejo de muitas famílias, né?
às vezes não tinha, a gente, né? Mas acompanhado da TV, o sofá, né? Talvez o sofá e a televisão eram dois objetos de desejo do povo, né? Justamente que é um lugar que talvez o que possibilitava esse trânsito no mundo, né? Porque era aí dentro né, dessa caixinha aí, né, e esse sofá onde muita gente viajou o Brasil, né, o estado e o mundo, né, através da, né, o que a gente tinha no Brasil ainda tem, né, era um único canal, né, e outro canal com chuvisco, né, mas né, e a gente teve também a Manchete, né, que era um outro que a gente fazia umas viagens internas, né? A gente viajava lá pelo Alto do Xingu, né? E, né, talvez o contato que a gente tinha com comunidades indígenas, o que se falava, né, naqueles anos era através da Manchete, né? E aqueles programas do Xingu, né? E essa outra língua, né? Essas línguas faladas no Xingu, né? O Chavante e outras, né? Então o sofá é esse objeto, embora seja um objeto doméstico, né? Esse móvel doméstico, ele é esse objeto também que possibilita essa viagem, né? E depois, no final dos anos 90, anos 2000, né? Anos 2000, né? Talvez, né? Anos 2000, os primeiros anos, né? A primeira década dos anos 2000, começa a ter né? As pessoas começam a ter mais possibilidades de adquirir sofás, né? E televisão. Os anos 90 ainda foram muito duros, né? Tinha, tinha aquela televisãozinha que talvez vocês lembrem do Paraguai, né? Que era uma televisão até que era para ser carregada na mão, né? Uma televisão que foi durante muito tempo e ainda até hoje, né, antes do celular virar né, essa máquina, esse computador que é hoje, né, que você vê tudo, né, foi por muito tempo um objeto que estava nas portarias, né, os porteiros usavam muito aquela televisão do Paraguai, né, e eu gosto de imaginar isso, que a gente fala de fronteiras, né, e tem as fronteiras que são as fronteiras nacionais, né, as fronteiras, né, estaduais, né? E você tem essas fronteiras de município, né? De cidades, né? E as fronteiras dentro da própria cidade, né? Os condomínios, os prédios, né? Então, você pensar na imagem do porteiro, né? Como alguém numa guarita, né? Como uma espécie da alfândega, né? E nesse lugar, e aí dentro essa TV que chegou muito via Paraguai, né? O contrabando paraguai, Moamba, né? E então o sofá é isso, né? Então eu comecei a pensar no sofá nesses anos, né? Depois do quando esse objeto eu comecei a vê-lo descartado em muitos lugares. Eu tive um projeto na 2005, 2006, né? 2004, 5, 6, que foi que talvez começou essa questão do sofá, que eram 1.113 sofás instalados na margem da Lagoa da Pampulha, né? Acabou que eu não consegui instalar tudo isso, mas foi bastante. Assim, na época eu consegui uma parceria com a SLU, né, o Serviço de Limpeza Urbana da cidade de Belo Horizonte, e então eles me ajudaram a coletar alguns sofás, né? Então tiveram esses sofás, e depois esses sofás eu fui, né, encontrando ao longo do caminho, continuo encontrando sofás, né, um objeto que muitas vezes ele é bem descartado, né, às vezes, e quando teve uma época, e agora, né, que tinha muita reforma de sofá, mas depois o custo, né, da reforma não compensava a compra de um novo, né, então as pessoas
né? E também o sofá, também os novos sofás também foram feitos também de maneira a serem, não só o sofá, mas tudo do contemporâneo vem sendo feito de maneira a não, né, a ser descartável, né? Não ter uma durabilidade como tinha antigamente, né? Então essa presença desses sofás no mundo, né, tem a ver com essa relação também da descartabilidade, né, dos produtos feitos hoje nesse mundo contemporâneo, né? Então esses sofás vão aparecer em muitos lugares, né? Você tem sofás, você vai ver que as pessoas tem gente que joga sofás dentro do rio, né? Não só do de Tietê, do Arrudas, mas do Rio Hudson, né? O Hudson em Nova York, né? E os rios né? E muitos rios, o Rio Sena lá em Paris. Estou falando nesses rios aí que eu ainda não cheguei lá nesses cantos, não, mas estou falando que é bom pensar, né? Porque a gente às vezes pensa que é só o Tietê que é um rio poluído, né? Que traz problemas, né? A gente pensa, mas rios em lugares que, né? Desenvolvidos, né? Estancados, né? Porque se nós ao sul estamos em desenvolvimento, os caras que já são desenvolvidos já pararam de se desenvolver, né? Já não passa daí, né? Então, nesse lugar onde a gente almeja, muita gente almeja chegar, né? Esse lugar que é chamado Primeiro Mundo, né? Que parou de se desenvolver, né? O povo tem o costume de jogar sofá e outros objetos nos rios, né? Então talvez jogar sofá no Tietê talvez seja uma coisa de primeiro mundo, né? Então é isso. E aí né, a cara de índio, né, né, tem essa marca, né, que é falar desse lugar, né, de onde eu venho, né, desse lugar, né, né, eu falo Afro-Borum, né, eu sou lá do Vale do Rio Doce, do povo Borum, né, e das muitas comunidades quilombolas que aí instalaram, né, chegaram, e esses encontros que acontecem não só no Vale do Rio Doce, no Vale do Jequitinhonha, né, em Minas, no Vale do... né, em muitos lugares do estado, né, no Vale do São Francisco, né, ao longo você pega o São Francisco, desde a cabeceira em São Roque até no estado de Alagoas, né, entre Alagoas e Sergipe, você tem muitas comunidades, né, e muitas trocas que acontecem aí, né, e muitos... Então, eu faço o cara de Índia é buscar essa marca, né, essa característica indígena, né, né, com o outro, né? Então essa comparação, né, e é um pouco falar dessa nossa história, né, e falar dessa questão indígena, né, que é engraçado, né? Você pensa, né, é uma coisa que é complexa, né? Na verdade, o índio, né, né, você está falando dos povos originários das Américas, né? E depois esse termo vai para outros lugares, né? Mas né, vem desse lugar da Índia, né? A gente fala de índio pensando, né, na Índia. Tem até um panfleto que eu falo Who is my brother, também lá de trás, né? Who is my brother, quem é meu irmão? Que aí eu faço, né, essa questão, né, que é essa pergunta sobre a minha herança afro, né, e minha herança indígena. E esse panfleto eu fiz onde foi minha primeira viagem, né, a primeira vez que eu saí do Brasil, né, e eu saí do Brasil foi a primeira vez que eu andei de avião também, né, então esse lugar do avião também é um lugar que
está voltando a ser um lugar distante, né? Foi um tempo que a gente sonhava, né? A gente sonhava em andar de avião, né? Eu só fui atingir isso quando eu fiquei velho, né? Então eu fiquei velho e aí por uma confluência da vida, né? Eu acabei tendo essa oportunidade de fazer uma viagem internacional para o outro lado do mundo, né, para a Índia, né? E aí eu falava isso, né, no panfleto, né? Eu falo, "Who is my brother?" E eu coloco uma imagem de um homem negro, né, trecheiro, que eu encontrei num trecho entre Minas Gerais e Goiás, né? E a gente aí tem uma fotografia dele, mais uma fotografia de uma pessoa Borum que foi enviada para, né, que é um daguerreótipo, foi feito um daguerreótipo de uma pessoa Borum que foi enviada para Paris em 1844, né? Teve uma exposição no estado do Rio de Janeiro, né, na corte na época, uma exposição humana, né, onde naquela época começava a ser prática, né, e bem comum isso, que era o zoológico humano, né, onde se expunham pessoas de diferentes origens, né, se expunham e para as pessoas iam e vão ver isso. Então, eles enviaram, depois dessa exposição, né, no Rio de Janeiro, eles, que foram pessoas, né, nascidas no que a gente chama de território brasileiro, algumas foram enviadas lá para Paris também, e nunca mais voltaram, né? Então, no panfleto eu coloco uma reprodução desse daguerreótipo e coloco, né, uma pessoa da época, né, de 2006. Então, era uma pessoa de 1844, o meu retrato, mas o retrato de um moço né, lá de São Jorge, né? Ele era de São Jorge, em Goiás. E aí eu faço essa pergunta, né? Como a Índia continuará sendo Índia se eu não estiver índio sendo o que sou? Essa é a versão, né? Em português é um pouco diferente do inglês, né? Porque no inglês eu não coloco, né? Eu costumo fazer esse jogo, né? Então no inglês não tem, né? É uma pergunta que como que eu construí, mas era como how India will be continent India if I'm not going to be India, no India. Mas então você não tem isso. Mas no português é possível tratar dessa questão, né? Estou quase que voltando lá na questão atrás, né, da pergunta anterior sobre, mas é que está tudo junto, né? Mas eu falo dessa questão da Índia como mulher, né, como mãe de mãe, mas a Índia como país, né? Então, como a Índia continuará sendo Índia se eu não estiver índio sendo o que sou, né? Então, aí eu falo de deslocamento, né, e de uma questão de estigmatização, né, exotismo, né, então é como isso continua, né, como todos os homens pretos são iguais, né, todas as mulheres pretas são iguais, todos os asiáticos são iguais, né, então tem essa coisa, né, o olhar europeu quando chega né, Abiyala, né, quando chega no Pindorama, né, quando chega aqui na ilha Tartaruga, né, Turtle Island, né, quando chega nessas terras, antes que essas terras passem a constituir o que é chamado hoje de América, né, eles vêm com aquele olhar já estigmatizante, né, então, e um olhar que todos, né, são iguais, né, então aqui né, você vê, né, só os olhos rasgados, né, esses olhos amendoados já aqui é Índia, né, e todos são iguais, né, e então o que eu faço é isso, né, buscar
ao mesmo tempo que é buscar essa marca, né, essa aproximação, também eu falo de diferenças, né? Porque se você para pensar, não, uma pessoa Chavante é diferente de uma pessoa Guarani, né? Que é diferente de uma pessoa Kaiowá, do Imbiá, que é diferente de um Pataxó, né? Dos Puri, de um Borum, né? E tem pontos que conversam, mas a partir do momento que tem essa aproximação e você passa a conhecê-los, né? Conhecer essa gente, você vê que a diferença é gritante, né? A diferença física, a diferença de organização social e a diferença linguística. Alguns momentos vão se aproximar mais, alguns momentos vão se afastar mais. O mesmo a gente vai perceber, né, na África, né, a África continente, e o que a gente tem de África diaspórica, né? O que constitui essa África que se esparramou pelo mundo, né? A partir da violência que foi a escravização, né? Mas mesmo assim, né? Em América, né? Em América, vou falar de América, né? Nós estamos localizados aqui, mas a gente teve uma questão de diáspora né, para a Ásia, né? Se teve para o Oriente Médio e diversos outros lugares. Você vai ver na Malásia, né? A Malásia, Ilhas Malucos, né? Onde tem a presença e a herança afro aí no corpo das pessoas. Então, aqui a gente vê essa diferença, né? Então, a gente passa a ser, né, todo mundo negro, né? E também por essa violência que foi, né, esse lugar. E a gente tem que se fazer irmãos, né, e se aproximar para fazer uma resistência, né, a esse sistema. Mas, por outro lado, né, nós somos diferentes, né, mesmo, né, e o que acontece é isso, essa homogeneização da questão indígena e a homogeneização da questão afro e asiática também. E aí eu aponto esse lugar né? E aí eu gosto de pensar esse lugar do indígena, né? Do índio, né? Do negro, né? Do alto, porque você tem, né? Tem questões que se aproximam e também são impostas e colocadas, né? Quando você tem essa questão né? E essa questão do capital, né? Do capitalismo, né? Pensar que a escravização faz parte da manutenção do capitalismo, né? Fazer que as pessoas trabalhem muito, né? Ganhem muito pouco para produzir riqueza, né? Para poucos. Né? Então você tem isso e tem né, aquilo que eles diziam, né, o negro da terra, né? O negro da terra eram os indígenas que eram escravizados, né? E aí você usava né? Tô falando você, né? Você aqueles, né? Usavam o termo negro, né? E negro da terra né? Então o negro pode ser escravizado. Então, esse aqui é um negro, né? O negro da terra. Né? Então, você tem essa palavra negro que ela não é, né? Ela é quase que uma roupa que você, né? Ou talvez mais do que uma roupa, é uma marca, né? Que você vai colocar ali onde for conveniente, né? Então, vamos colocar aqui, esse será negro, porque é conveniente que ele seja chamado de negro para ele ser escravizado, né? Por outro lado, você tem a questão indígena, que vai ser colocada no continente africano, né? Então, quando você está no continente africano e fala de indígena, né? Você está falando das pessoas, né, em comunidades tradicionais que mantêm, né, de alguma forma esses costumes tradicionais,
né, estão e pejorativamente, né, afastados da civilização, né, os não civilizados, né? Então, esse termo indígena, indígenas, é muitas vezes usado no continente africano em relação a às pessoas que mantêm uma sociedade diferente da sociedade que joga sofá no Rio, né? Então, e aí quando, dependendo do lugar, por exemplo, né, Moçambique, quando você fala índio, indígena, as pessoas estranham, principalmente se está num espaço que é, né, no espaço que trata de questões afirmativas, né, e de questionamento, elas vão falar, espera aí, não é assim, né? Então, por que você está usando essa palavra para se referir às comunidades, né, tradicionais, as comunidades que guardam conhecimentos tradicionais, que guardam, né, uma forma de organização tradicional, né? E isso não tem nada a ver com modernidade, né, e civilização, né? Na verdade, então é isso. O que eu falo é essa questão da palavra, né? Essa marca, e que isso está presente no corpo, né? A cara, o rosto, o corpo, né? Até mesmo a palavra falada faz parte do corpo, né? Então, dependendo como nós estamos, né? Até o próprio jeito, né? A performance da palavra, né? Nós carregamos isso, né? É muito de nós, né? Nós, por exemplo, nós, né, de herança afro, nascidos no Brasil, dificilmente nós vamos conseguir fazer um clique, né? Aquele estalo da língua Xhosa, Zulu e outras línguas do sul de África, né? Pode até ser que nossos ancestrais, né, usaram esse clique, mas a partir do momento que nosso corpo vai sendo moldado, né, nessa outra língua, né, a gente vai perdendo essas marcas, né? Então, qualquer palavra que a gente fale, ela pode até se aproximar da língua, né, nativa de outros, né, mas ela se você põe atenção, ela ainda tem essa marca, né? Essa marca do que vivemos, né? Se a gente, né? Se a gente perde um dente, né? A gente muda, né? Tem um panfleto que eu uso, que é aos desdentados, né? E aí isso é um trabalho que eu fiz né, já tem quase 20 anos, que é que eu arranco um dente, né? E eu dou um golpe num dente da frente, né? E falo desse lugar dos desdentados, e que muda, né? Vocês estão vendo que mudou algo da minha voz, né? Então, eu falo desse lugar, né? E que né, é como olhar os dentes, né? E o dente fala do corpo, né? E eles olhavam o dente para saber, né? Como se olhava os dentes de um cavalo, para saber o quão forte eram os ossos desse corpo, né? E o quanto valia esse corpo, que era um corpo objetificado. Então, eu volto um pouco, ou vou um pouco à frente, que é algo que eu venho pensando, né? E eu faço uma exposição em 2008 no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que é sobre o deslocamento de coisas e gente, né? Que é o que eu venho tratando no meu trabalho, muitas vezes, embora às vezes não apareça tanto outros momentos, que é essa relação do, né? E aí está no sofá, né? Como que um corpo se desloca no mundo, né? Um corpo e um objeto, né?
e as facilidades de um corpo e de um objeto para serem deslocados no mundo, né? Muitas vezes um objeto é muito mais fácil de deslocar do que um corpo, né? Um corpo que é um sujeito, né? Quando esse corpo se torna sujeito, se apresenta sujeito, há muitas barreiras para esse corpo, né? Então, esse corpo é mais fácil de se deslocar quando esse corpo é objetificado, e aí esse corpo não tem voz, né? Então, eles se deslocam no mundo como se desloca uma mercância, uma mercadoria, né? Então, e aí eu volto no sofá, né, que é uma questão linguística, né, quando eu falo do sofá, né, esse objeto, né, de sentar e ver, mas aí se eu coloco ele né, faço esse trocadilho com a língua inglesa, né, você tem um sofá, né, sofá, né, sofá é algo, né, muito longe, né, então ali quando você vê essa fotografia, essa imagem do sofá no deserto, longe, né, é um sofá, né, muito longe. É esse objeto que ao mesmo tempo está dentro de casa, mas esse objeto que está no mundo e fala de uma questão de corpo, né, ou uma ausência de corpo sujeito aí. Nesse ponto, Paulo, é uma das coisas que eu mais gosto assim no teu trabalho é o modo como você utiliza o corpo como objeto artístico nesse sentido de contestação de purezas e de fronteiras, né? Isso é evidente num trabalho teu, um trabalho de video performance, que tem aquele nome irônico, né? Autêntico homem mestiço, que é um maior barato, essa ideia de autêntico homem mestiço, mas aparece em muitas coisas, né? Aparece inclusive até na fronteira, que aí nem é fronteira de fato, mas até nessa relação do humano-animal, né? Ou seja, dessas separações e dessas seções criadas aí nessa relação entre o homem e os outros animais. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de uso do corpo como um modo de ficar tensionando essas aproximações e diferenças. Então, né, não tem como a gente não trabalhar com o corpo, né? Primeiro, né, nossa primeira casa, nossa máquina de deslocamento pelo mundo, né? E nossa presença então a nossa roupa que usamos nesse mundo, né? Aqui, então, e aí né, e é uma analogia talvez, né, para falar de como a gente chega, né? Então, né, quando a gente coloca uma roupa, né, um tipo de roupa para frequentar o mundo, né, ou um tipo de roupa para ir em determinado evento, né, e quando você chega a esse evento, eles dizem que aquela roupa não é apropriada, né? Então, e às vezes quando a gente chega, né, quase que, né, esse corpo não é apropriado, né, para esse espaço, né? Esse corpo não é o lugar dele, né? É quase que como você ter uma roupa que é uniforme, né, e a roupa que é a roupa dominiqueira, né, que é, né, e algumas pessoas que vão usar uniforme e outras que nunca vão usar, né? E as pessoas que vão usar uniformes de soldado e as pessoas que vão usar uniforme de servente, né? E muitas vezes, né, se impõe essa crença que alguns corpos são feitos, né, como esses uniformes, né? Alguns corpos têm, né, e isso, falar que essa é uma crença que, né, isso vem anos sendo forjada e continua. Isso em países como o Brasil, isso é super forte, né? Então, determinados corpos, né, são vistos como esses corpos que são corpos serventes.
por mais que você coloque uma roupa, né, bonita, né, um traje, né, é quase que o corpo não se adequa, né, nessa visão estigmatizante, nessa visão colonial, o corpo não se adequa àquela roupa, né? Você chega ali ali na fronteira, né? Aí eu volto lá no Porteiro e a televisão do Paraguai, né? E ele vai te mandar para aquele lugar que ainda existe na nossa sociedade, que é o elevador de serviço, né? Então, esse corpo, por mais que ele se apresente, né, bonito, né, bem apresentável, né, de boa aparência, né, essa palavra que se usou muito, né, no século XX, que invadiu parte do século XXI, né, boa aparência, né, se lembra que, né, os anúncios que buscavam emprego, né, pediam isso, gente de boa aparência, né, pessoas de boa aparência, né? Por mais que você tenha a boa aparência, né? Se você não carrega esse corpo, né? Se você não chegou nesse mundo com a roupa adequada, né? Para festa, eles vão te mandar pro elevador de serviço, né? Então, né? E aí a gente vê esses inúmeros casos, né? E que nunca deixaram de ocorrer quando pessoas trajando corpos negros, né? São baleadas, né? Quando estão entrando no próprio carro, né? São baleadas quando estão entrando na própria casa. Então, o que eu faço é isso, né? É falar disso, né? Eu falo, né? E aí quando eu falo até ampliando o termo negro, né? Fazer como se fizeram, né? Essa, né? Aqui esse corpo negro também está o corpo indígena, né? E todos esses corpos que não se adequam a esse lugar, né? Então vão ser questionados. Claro que alguns corpos, dependendo do lugar, né? O corpo indígena vai ser, né? Ele vai para um outro setor do departamento, né? De serviço, né? Então, às vezes você tem esse estigma né? Da ingenuidade, né? Essa quase que o indígena carrega isso, né? Como o corpo negro está para a cidade, né? E carrega essa violência da cidade, e o corpo indígena, né? Não que isso, e claro que esse entendimento ele é maleável e se desloca muitas vezes, né? Mas num padrão é aquele corpo, né? O corpo negro na cidade é aquele corpo violento, né? E aquele corpo indígena no mato, né? É aquele ingênuo. E aí às vezes trocam de papel, né? O indígena ali no mato é o canibal, né? O selvagem, né? E às vezes o negro na cidade é o tonto, né? Ele, né? Né? É isso, né? Ele é quase que é isso que a gente escuta muito também. Ele é negro, mas é boa pessoa, né? Boa gente, é quase que, né? Ele é manso, né? Ele é negro, mas ele é manso, né? E então é isso, né? E aí eu volto com a palavra, né? E esse lugar né? Do mestiço, aí quando você fala do mestiço, né, autêntico, né? E aí toca nesse lugar da pureza, né? Aí lembrando disso, eu fiz em 2018, eu fiz uma exposição do Faca Cega no Museu de Arte da Pampulha, né, resgatando algumas coisas, e aí tinha um anúncio que eu venho fazendo, né, que é um trabalho que eu faço do círculo branco, né, e a geometria branca, que ele varia de suporte, mas assim,
e tem, né, falo muita coisa sobre ele, né? Tem muitos caminhos que leve a esse ponto, né? Então, a geometria branca, né? O círculo branco, ao mesmo tempo que ele é esse círculo branco, né? Esse fechado, né? O que a gente chama de panelinha, né? Esse círculo que é para poucos, ele também é a pinta da galinha de Angola, né? Que é para espantar a morte, né? Como o efum que é usado para, né, na criação da galinha de Angola, né? Quando Oxalá sopra o efum sobre a galinha preta, e aí nasce a galinha de Angola, que vai espantar a morte, né? Então, eu venho fazendo isso. E aí tem um anúncio que eu encontro no norte da Argentina, que ele fala do exótico, né? Então ele fala do exótico, né? E aí o anúncio é: você está buscando o exótico? Então melhor ter o original, né? E aí ele tem a imagem de uma pessoa preta, né? Em África, né? Como assim, né? Porque tem esses pretos ali do Brasil, né? Esses negros, mas isso não é autêntico. Vocês têm que ter esse aqui, o original. É quase que os pretos do Brasil são assim, são do Paraguai, né? Nesse sentido pejorativo, do Paraguai é o falso preto, né? Então eu uso isso, né? Então, né, para falar desse lugar, né, e desse lugar de negro, né, mestiço, né? Esse lugar de negro nascido, né, nesse contexto de América, né? Nesse contexto de violência que foi a diáspora, que foi a constituição do que a gente conhece como América, né? Porque antes disso não existia, né? Então ali eu falo isso, né? E aí quando eu falo do autêntico mestiço, né? É, é esse jogo mesmo dessa, né, com essa pureza que não é, né, porque você está falando de uma autenticidade, mas ao mesmo tempo, dessa mistura, né, que, que acontece, né? E aí isso é interessante porque numa caminhada que eu fiz na, na Tanzânia, né? E aí eu encontro o moço ele fala que ele era mestiço, né? E, e era um homem negro, né? De pele bem escura e bem alto, né? As pernas compridas. E ele, eu sou mestiço, né? Eu sou mulato. Por quê, né? Mas não é isso que essa ideia que se tem nas Américas, né? Então, era um homem filho de pai Maasai e de mãe Chaya. Né, então, nada do que a gente pensa ser mestiço, né, a partir do ponto de vista de América ou, né, de Europa, né, nada, né. Então, ele se dizia mestiço, né, e se apresentava como mestiço, né, por vir de duas, né, e voltamos nessa questão que eu falei lá atrás, né, dessas diferenças, né? Então, você tem ali dois povos que estão super próximos e que são diferentes, né? E os filhos dessa, né, vão né, algumas vezes ser considerados mestiços, né? Como esse moço que, né, que se apresentou, né? Então, essa questão, né, a pureza, a questão da mistura também é de uma complexidade que, que não é tratada no cotidiano. Acho que é. Perfeito, Paulo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta que vai para um outro caminho, para o caminho de pensar a sua Alô? Kleber, a gente não está te escutando. Isso, eu acho que deu um
E agora? Aqui, vocês me escutam? Eu estou te Sim, a escutando, gente Paulo, não estava escuta. escutando o Kleber. Eu acho que ele travou. Daqui a pouco ele volta. Mas é tranquilo, porque como a gente edita, então fica de boa. Vamos só esperar ele retornar. Nossa, tá massa, tá massa. Bacana. Bacana mesmo. Você tá tranquilo, Paulo? Tá cansado de alguma coisa? Tá tranquilo, né? Tamo. Então, vamos lá. Isso, Aí ele vai voltar. certo. Ele sair e vai retornar. E Paulo, tu tá em Belo Horizonte? Não, eu tô bem no norte. Ah, tu estás onde agora? Tô quase chegando no Canadá. Sério? Você tá tipo Boston por aí? Não, Norte? eu tô nas margens do Rio Hudson. Ah, pode crer. É isso. Pode crer. Por quê? Mas é uma residência, é um trampo? Sim, mas é um trânsito. Sim, Pô, legal. é bem misturado. Pô, massa, cara. Que massa. Valeu. Que massa. Deixa eu dar um Mas aí a gente... Ué, parece que até agora sumiu todo mundo. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Beleza. Matheus, o Kleber pediu para você continuar. Ótimo. Então, bom, quero fazer uma outra pergunta para você, Paulo. Como é que surgiu essa noção dos decretos conceituais? Uai, isso também acho que é lá de trás também, né? Porque é um pouco tem a ver com os panfletos também, e as possibilidades, né? Na verdade, engraçado, uma vez um cara de um grande jornal, assim, um grande jornal porque ele vendia muito jornal, né? Aí ele me perguntou dos panfletos, né? Eu falei que meus panfletos eram mais importantes que o jornal dele, né? Aí esse moço ficou ofendido. Ele ficou tão ofendido que ele sempre arrumava um jeito de falar mal de mim, assim. E sempre que ele tinha que colocar alguma coisa, ele dava uma alfinetada em mim, que ele ficou ofendido que eu considerava meus panfletos mais importantes que o jornal dele, que vendia um montão, né? Mas sim. E eu falei com ele que sim, e continua sendo, né? Porque é onde eu tenho essa liberdade de edição, né? O jornal dele, né? Não vai ter. Ele vai editar minha fala, vai cortar aqui e ali, né? E colocar o que ele quiser, né? Falar, vai pegar só um pedacinho e fazer o que for bem para ele, né? E para o jornal dele, né? O editor vai falar isso, põe isso, naquilo, não sei o que e tal. Ou até não publicar, né? Ele pode até fazer a entrevista e no final falar, né? Ele ou o próprio editor decidir que não. Então, falei, não, aqui é o mais importante. E os panfletos vieram daí, né? Então, a minha primeira mídia, né, o lugar de exposição, foi os panfletos, né? E final dos anos 90, né, eu tentei muita coisa, né? Estava tentando, e eu mandei trabalho para muitos lugares, né? Eu não entrava em lugar nenhum, né? Então, aí depois eu decidi fazer os panfletos, né? E os panfletos eram o próprio trabalho, o lugar de exposição, o lugar de pensamento né, do acontecimento, né? E aí vem os decretos também, né? Aí eu estava começando a falar uma outra língua aqui, o decreto, né? Que é usado em outra língua, né? E aí
E aí esses decretos vêm daí, né, dessa afirmação de lugar e de poder, né, colocar coisa no mundo, né, e como, né, eu acredito, e nomear, né. Então é uma tomada de consciência, né, e desse lugar do poder da palavra, né, e de como que ela produz imagens também e pensamentos, né. Então vieram daí, né, e aí essa relação também com não só aí, mas com esses poderes, né, os poderes constituídos do Estado, né, que aí a gente, num Estado que vem, né, formado a partir de uma colonização, né, a gente teve inúmeros poderes, né, os poderes externos da metrópole, né, chegava via, né, os governadores nomeados, né, os capitães hereditários, e depois a gente tem o poder do reino do Brasil, né, e do império, né, e aí vai se sucedendo, né, o poder dos militares quando proclamam a república, né, né, o Estado Novo, né, depois os generais e agora o capitão, né, e agora o capitão. Então, o decreto é um pouco de jogar com isso também, né, e de alguma forma desafiar os poderes instituídos, né, de falar, né, o que vale um decreto, né, e talvez hoje é bem importante falar de decreto, né, a gente tem um decreto aí que é feioso, né, mas que é, né, então, né, o decreto fala de poderes, né, fala de poder, né, quem pode decretar o quê, né, e quem pode quebrar esse decreto, né, então quando eu uso decreto, né, aí falar disso, né, então até é um jogo, né, porque tem talvez um decreto que eu falo né, desse lugar de artista, né, e para questionar o meu lugar como artista, né, e criticar, né, tem que ser uma banca, né, tem que se formar uma junta, né, e quem vai presidir essa junta para questionar aquele ato sou eu, né? Então é isso, né? Então é quase que falar, e aí, né? Como? Porque muitas vezes assim acontece, né? E está acontecendo, né? Aqueles poderes que estão constituídos fazem os decretos e a revogação desse decreto só pode ser feita por ele mesmo. Então, o decreto fala de poder, né, isso, e vem lá de trás, né, vem de observação, né, ao longo né, do que eu fui vivendo, da história desse Estado brasileiro, né, então apesar de ser, né, tá um lugar de arte, né, mas, né, vai entrando em outros ramos do conhecimento nossa, né, que é a história, né, a questão de direitos, né, a questão política. Então, Paulo, pegando um gancho nisso que você já falou agora, gostaria de saber o papel da história na maneira como você compõe as suas obras, né? Porque diversas vezes é possível de perceber uma aproximação entre o que você está falando, o problema que você está tentando resolver no presente, e, por exemplo, a citação de uma obra do Debré, né, mas sempre subvertendo
essa obra ali do passado. Então, gostaria de saber como você usa esses elementos do passado, esses vestígios do passado, para a construção do seu presente e, eventualmente, da resolução ou da investigação de algum problema. Então, né, o que eu faço é até essa coisa com a história, né, e essa costura, né, um pouco de colocando a minha história, a história né, de minha gente no meio, né, evidenciar como que a história não é, né, não é fixa, né, então o que eu faço né, é quase que um departamento de história dentro da minha firma, né? A Paulo Nazaré Arte Contemporânea Limitada, né? Tem esse departamento, né, de história, né? Onde, né, um pouco né, o P. Nazaré Edições, né, que faz isso, né, a publicação né, desses panfletos, dessas escritas, né, que é essa investigação, né, da história, esse um pouco revendo, né, e buscando uma coisa que eu costumo falar de o fundo da fotografia, sabe? Então é como como quem estava ali, né? Então a gente tem às vezes, né, fazendo essa metáfora né, ou essa analogia com a fotografia, né? Então você tem aquelas figuras do primeiro plano, né? E às vezes tem algumas figuras que estão ao fundo, né? Então às vezes eu fico buscando saber quem está no fundo, né? No fundo da imagem, ou quem está fora da imagem, né? Como ver a fotografia e tentar buscar encontrar o invisível ali, né? Quem estava ao lado do fotógrafo, né? Ou então quem estava nas costas do fotógrafo, né? E isso como fotografia, não como imagem, e como texto também, né? É um pouco quem estava, né? Quando se encontra o texto, né? O documento textual histórico, né? Ou narrativa, né? Às vezes buscar quem estava na margem desse texto, quem não apareceu, né, os invisíveis dentro desse texto, né? E aí juntar texto e imagem, né, acaba sendo a mesma coisa, né? Essa leitura tanto da imagem quanto do texto, do objeto. E aí buscar colocar né, isso que está fora, né? E aí é lá atrás, mas também é o hoje, né? Essa é um pouco dessa. Às vezes o que às vezes eu penso, né, que estou fazendo criando documentos também, né? Estou criando documentos históricos, né? Ao mesmo tempo que construindo uma história, né? É quase que a gente, né? Como está escrevendo esse roteiro ao mesmo tempo que está sendo vivido, né? Então né? E aí cada desenho feito, cada fotografia, né? É parte de né? Desse arquivo, né? Que vai ser apresentado ou vai ser aberto num futuro no qual eu ainda não sei, né? Onde eu ainda não tenho acesso, né? Mas pensando que não pode. Às vezes eu penso até eu mesmo, né? Então, às vezes, né, eu mando o recado para mim, né? Daqui, ou armo as arapucas para mim aqui há 10 anos, né? Porque são pessoas diferentes, né? O Paulo de ontem, né? O de 10 anos atrás, né? E o Paulo de hoje, né? E aí até lutando com isso, né? Porque às vezes o Paulo de hoje é mais conservador do que o Paulo
né, de 10 anos atrás? Às vezes não, né? Às vezes o Paulo de 10 anos atrás são... Então é um constante, né, conversa consigo mesmo e com o mundo, né? E, os, e a criação desses documentos, né? Desses arquivos, dessas mensagens, né? E o espalhamento disso por diferentes lugares, né? Então, tanto no Brasil quanto fora dele, né? Então é um pouco isso, essa história, né? É usar a história e fazer história, constituir uma história, né? E tratando de um tempo que também, na verdade, não é assim, né? Não é esse tempo de uma linha esticada, né? Mas essa linha que às vezes dá uma espiralada, às vezes dá uma embolada, né? Então, e aí essa embolada, né? Que a gente fala, dá um nó cego que o ontem e o hoje fica amarrado e que não tem jeito de desatar, né? Só cortando aí né, um pedaço da corda, mas aí você perde algo aí, né? Então é isso, mas não é uma linha reta, não tem como né, desembolar isso. Cada vez mais essa linha fica embolada, emaranhada, né? Cheia de, né, como cama de gato, né? Ele fala, né? Então é isso, o que eu faço é um pouco isso, né? Não, nem é destrinchar assim, mas ir cavando, né? E às vezes a gente vai ficando tudo misturado. Agora, mudando um pouco de rota, Paulo, acho que os ouvintes do Gargalheira sempre esperam esse momento, né? Que é o momento em que a gente pergunta para os artistas o que levou eles ao caminho da arte, né? Então, a gente leu, né, aquilo que tinha disponível acerca da sua trajetória, a gente sabe que você frequentou a UFMG, né, que foi aluno nas Belas Artes. A gente gostaria de saber, retrospectivamente, né, criando uma narrativa de si, né, analisando as suas memórias, o que você acha que te deu impulso para a arte, né? Se foi alguém da família, se foi, por exemplo, a experiência que você teve com o mestre Orlando, né? O que te encaminhou para se expressar por meio das artes visuais? Olha, né, o povo ainda fala, né, e antes falava mais, que era, né, viver de arte no Brasil é difícil, né? Mas, na verdade, viver de pão também, ser padeiro também, né, não é fácil, né? E, né, acordar às 4 da manhã, né? Ou então, né, e virar à noite, né? Na verdade, então nada é fácil, né? E aí eu penso, né? Falar, então lá em casa não tinha isso, não, né? Tipo assim, na verdade era como assim, não tem como a família ser contra, né? O mundo já é, né? Então, se você, tipo assim, beleza, você vai fazer isso, se der pra você ganhar um salário, vai ser bom, né? Salário mínimo, se isso der, né? Porque às vezes a gente está batalhando para ganhar o salário mínimo, né? No morro tava o povo, né? Assim, vai procurar serviço, né? O cara está querendo ganhar. Aí depois que ganha um salário, quer ganhar 1,5, né? Pela agora acho que eu podia ganhar 1,5, né? 2. E aí você ouve falar de um cara que ganha 2 salários, né? Nossa, fulano ganha 2 salários, tá muito bem, né? 3 salários é difícil, mas às vezes tem gente que ganha, né? Então, quando eu vou fazer isso, é porque eu já, né, eu trabalhei lá atrás vendendo borra de ferro, né, vendendo chopp, vendendo pipoca. Depois tive um suposto, né, os empregos que não era de carteira, né? Às vezes, antigamente o pessoal sonhava em ter a carteira assinada, né? Lá esse lugar assina carteira, né? Era o sonho, né? Então eu ganhava né, os primeiros serviços eu ganhava 1/4 de salário, né? Custei para ganhar um salário mínimo.
E, nossa, quando eu ganhei, eu trabalhava demais, né? Nessa época, né, teve uma época que eu saía de casa, né? E isso até, né, isso vai até 96, quando eu. E depois 97 é um ano que eu vou procurar muita coisa para fazer, né? Mas até 96, depois 97, eu saía às 4h, 4h30 de casa e chegava meia-noite, 1h, assim. Então era isso. E aí você pergunta, eu tipo estava ganhando um salário mínimo. Então, quando eu vou, né, decido que vou trabalhar com arte, vou fazer outra coisa, tipo, não tem nada, assim, assim, o que eu fizer é isso, né? Não tinha como ganhar menos, né? Então, não tem, então eu vou trabalhar e fazer porque eu gostava disso, né? Na verdade, em 97 eu estava terminando o segundo grau, né? E eu nem tinha nem ideia. Apesar de eu fazer coisas assim, eu nem tinha, né? Esse foi o último ano, né? 96 eu fiz, era o segundo ano, 97 eu fiz o terceiro ano, né? Eu tive alguns atrasos aí na conclusão do ensino fundamental, né? Mas aí 97 foi esse ano, né? E aí as pessoas pensavam, né? Quem pensava em fazer vestibular na época, né? Que era vestibular, não era Enem, né? Era o teste. Cada universidade tinha o seu, né? E então, no princípio, eu pensava, né? Até pensava em fazer direito, né? E medicina, que era algo que todo mundo pensava em fazer, mas que era algo inatingível, né? Então, mas aí eu fui fazer para a Escola de Belas Artes, eu vi que isso era a arte, era profissão, né? Quando um grupo de colegas apareceu com um caderninho guia né, do vestibular, né? E aí a gente viu que existia muito mais coisas na universidade do que direito e medicina, porque o que sempre foi falado, né? A gente sempre escutava era só direito e medicina, né? E isso a gente até pensava em fazer, né? Mas tinha aquelas coisas, quase que era uma coisa impossível né, de passar, tal. E aí esse caderno, né, que ele seguia, te apresentava essa multiplicidade de coisas, né? Então esse ano também foi um ano que eu comecei a sair, ver coisas, né? Então, e notar que coisas que eu fazia apareciam em outros lugares também, né? Então, ou, né, que o desenho não era necessariamente aquele tipo de desenho, né? Então, isso, porque eu já fazia umas coisas na minha início, né? E já tinha essa coisa, né, de artista, né? Tinha um colega que até migrou para os Estados Unidos, que quando eu era criança, né? Ele falava que o que eu fazia podia ser vender, né? Ele queria vender as artes, né? Você fala, se você é um artista, a gente tem que vender isso. E nunca chegou a vender, né? Depois, quando eu continuei fazendo as coisas, né? Que era quase que um modo de escape, né? Era uma brincadeira que eu fazia isso lá quando eu trabalhava com os porcos, quando eu trabalhava com os cachorros, quando eu trabalhava na padaria, né? Então, sempre naquela labuta do dia a dia, sempre arrumava um jeito de brincar, de torcer um arame, de bater uma madeira na outra, né? De amassar a massa do pão, né? E de modelar ela, né? E, né? Eu também, aí, então, eu pensava em ser poeta, né? Mas falando inglês era difícil, né? Mas aí quando eu vou abrindo, né? Aí esse ano de 97 foi o ano que eu achei que podia ser tudo, né? Pra vocês terem ideia, eu fiz prova, né? Todas as categorias de polícia, né? Além de advogado e direito, a gente tinha a opção de ser soldado, né? Se nada der certo, você vai ser soldado.
Então, e continua sendo uma opção, né, no morro de ascensão, né, de ganhar mais que um salário mínimo, né, e hoje você ganha mais que o professor, né, então o pessoal sonha mais ser soldado do que professor. É melhor ter um cacetete na mão do que um giz, né. Naquela época. Tá. Então, Ô, Paulo, vou finalizar a questão. Tá no ponto aí? tá, pode continuar. Então, tudo que eu fazia, mas nesse ano eu resolvi fazer, né? Tentar, né? Eu tentei muitas coisas, né? Não, tentei os concursos de fotografia, eu escrevi poesia, mandei para os concursos de poesia, para o prêmio Jabuti, prêmio não sei o que, não ganhei nada. Já escrevia, mas eu escrevia em inglês, né? Então esse era o problema, não ia passar. Se fosse hoje, acho que hoje já se aceita, né? Que isso não é problema, desde que você saiba da existência do problema, né? E mas aí eu tentei a escola de cinema né, de Cuba, né? Tentei o teatro universitário e a escola de belas artes e não passei em nada, né? Não passei no teste de habilidade, né? Não tinha habilidade para isso e foi, né? E aí teve esse encontro com o mestre Orlando também, né? Mesmo ano, tudo isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tentando ser polícia, vendendo muamba da China, né? Do Paraguai, rádio, nossa, e tentando ser polícia e, né, entrar para o serviço militar do Brasil e ao mesmo tempo a escola de cinema de Cuba, você vê, e procurando serviço, né? Outro dia estava comentando com meu irmão, essa época a gente andava o dia inteiro procurando serviço. Então, tipo assim, no final era você estava querendo alguma coisa para sobreviver, né? Ganhar um salário mínimo, pelo menos. E aí eu queria fazer carranca, encontrei mestre Orlando, e aí comecei a fazer, e aí mestre Orlando falou, né, nas conversas, e ele aponta esse lugar do artista, né? E tinha uma questão do artista, né, do artesão, né, da arte e do artesanato, e ele aponta esse lugar. Você já é artista, né? O artista não está aqui, né? Não começa aqui, nem amanhã começa lá. Quando você chega, né? Quando, né? Na sua meninice, né? Quando você fazia aqueles brinquedos, né? Quando você reformava, refazia aquelas peças, partes dos brinquedos que faltavam, né? Quando sua mãe levava para você, ali que está o artista, né? Então ali, quando você esculpia no graveto, né? Na latinha, quando você modelava a lata, né, e fazia todo aquele objeto, né, né, para substituir aquilo que você não tinha, né, né, que a gente não tinha a China naquela época, né? Então a China os produtos da China não chegavam lá, né? Então tudo aquilo que a televisão oferecia, a gente tinha que fazer, porque não tinha a China para nos oferecer, né? Então, e aí ele fala, é ali, aí que está o artista, né? Quando você pega isso e reconfigura esse mundo, né? O mundo te apresenta uma coisa e você, tá bom, não tem, mas a gente faz, né? Então, aí foi isso, né? Para eu falar, é isso, porque até então, né? Eu tinha sido reprovado, né, no teste de habilidade, né. E aí depois no ano seguinte, né, em 1998, né, outro ano eu passo no teste de aptidão, né. Era apto para as artes, mas foi tipo uma sorte também, eu desenhava o que eles falavam de
costurado, né? A gente sempre fala, vai picotando assim, né? Você não tem uma linha reta, né? E eu entrei porque o teste era para desenhar de caneta, né? Então você podia fazer a achura, né? Então aí eu dei um golpe, né? Eu desenhava costurado e aí fiz da costura uma achura, né? E aí eles falavam, não, esse cara não está inseguro, né? Eles diziam que quem desenha costurado tem uma insegurança, né? Então eu transformei a insegurança na questão, né? Então é isso. Assim, então... No começo da nossa conversa, Paulo, é quando você relatou o seu deslocamento, né? Esse deslocamento que se expressou linguisticamente entre o problema e o problema, né? Eu queria saber qual foi esse novo hiato, né? Ou se houve esse hiato nessa passagem para a experiência universitária também, ou seja, como é que se gerou, digamos assim, como é que foi essa experiência universitária e como é que ela constituiu o artista que você é? Bem, aí você, né? Aí eu vivendo as fronteiras, né? Eu tinha que, né? E toda essa, não sei, eu estava entre o Palmital e a universidade, né? O morro e né? O campus, né? E eu tive que dar o jeito, né? Principalmente na escola de arte, que né? E naquela época era cara, assim, que você, né? Tinha material, né? O material de arte não é barato, assim, e aí tinha umas exigências, né? O determinado papel, tipo de papel, né? Que o lápis, né? Ele fala, você tem que experimentar esse lápis, você tem que experimentar esse, esse caderno. Tinha um professor que falava que a gente tinha que ir para a Europa, né? Tinha um professor que era hoje é aposentado e é super conservador, né? Então, e já era e se nota mais nesses dias de hoje que você fala, nossa, esse cara, né? Você viu tipo tão conservador, você olha e fala, nossa, esse moço que dava aula lá, né? De história né? De crítica, tal, tal, né? E falava, vocês têm que, tipo, né? Você chega em sala, o cara fala que você tem que ir para a Europa, né? Ver as artes. Você não tá você tem que dar um jeito de descer o morro, né? Você não tem dinheiro para passagem do ônibus para chegar até ali. E aí quando você chega, o cara fala que você tem que ir para a Europa, né? Aí você fala, a coisa não é assim, né? Então, eu tive, por outro lado, eu tive muito apoio. Teve bons professores também, então, e teve, né? Ao longo do tempo eu fui constituindo um lugar, né? Então, a, por exemplo, o grupo de limpeza, né? Eles me ajudavam muito, assim, né? Então o pessoal juntava o papel, então tinha gente que tinha muito desperdício, né? O pessoal jogava muita tinta fora, lápis, era papel, né? Então, a, o pessoal da limpeza e conservação, eles faziam uma espécie também para mim, juntavam coisas, né? E separavam para mim, né? Então, e, e aí, então era isso, né? Então eu vivia nesse lugar, né? E falo isso porque, na verdade, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver como você vai se virar, né? Então, e as alianças, né? Então tinha que fazer essa aliança com quem podia, né? Então tinha essa cooperação desse lugar do pessoal né, da limpeza e conservação, que juntava o material, né, que era caro, então eles iam juntando o que era encontrado né, que era descartado e faziam como uma espécie de poupança de material para mim, né? Mas naquela época era um lugar que né, era em alguns pontos era diferente do morro, né? Assim, não era todo mundo do morro que estava descendo, né? Era um pouco que o pessoal do morro era reservado o lugar
da arte popular, do artesanato, né, como eles falavam, né? Então, e tinha e até hoje tem, né, esse olhar que era, né, aquela referência da arte europeia, né, né, o mais próximo da arte africana que se chegava era nas releituras, né, da arte moderna, modernista europeia, né, e dos nomes, dos cânones da história da arte europeia, né, que fizeram muitas obras a partir dos acervos etnográficos dos museus, né, na Europa, o Musée de l'Homme, né, que tem um grande acervo de obras saqueadas das Áfricas, né, falando das Áfricas mesmo, né, como das Américas e das Ásias, né, então de diversas partes. Então isso que era a referência, né, então e essa coisa você tem que ir para a Europa, tem que ir lá nesse tal determinado museu e no outro, né, então eu no primeiro momento, né, tem esse estranhamento, mas depois eu, tipo, vou reconfigurar a coisa, né? Falar, não tem Europa, mas tem Palmital, né? Tem a feirinha da Savassi, né? Que era essa encruzilhada, esse lugar onde eu fazia as coisas e conversava com muita gente, né? Então, e aí a conversa com muita gente dentro e fora, né? E saber que às vezes o cara vai à Europa, mas não agarra a coisa, né? Às vezes se aprende mais ali quando você sai da linha reta, né? Porque às vezes o trânsito que a pessoa tem entre Brasil e Europa é só de 2 pontos. Entre apartamento né, na zona sul de São Paulo e o apartamento em Paris, né? Tipo assim, um hotel aqui, outro hotel ali, mas você não viu o mundo como acontece nem lá nem cá, né? Ou você viu um pedacinho de mundo, né? Então, você pensa que aquele quarteirãozinho da Oscar Freire, né, se aproxima de um quarteirão qualquer na cidade de Nova York, ou Paris, ou Londres. Então, você viajou, mas não, ou você saiu do lugar, mas não viajou, né? Então, é isso. Então, mas é importante, na verdade, você tem que. É importante ocupar esses lugares na universidade, né, na escola de belas artes, no museu, né, na verdade, e se apropriar desse lugar e fazer o que tem que ser feito, né? Né, grande parte das universidades no Brasil, né, e as escolas de belas artes são escolas públicas, né, feitas com dinheiro público, né? Então. E por muito tempo esse lugar foi reservado, né, a uma elite, e agora a gente tem que ir se apropriando desse lugar mesmo, que é um lugar para nós e para pensá-lo, né, e fazer que seja cada vez mais nós, né, e um lugar de diálogo, de conversa, né. Então, assim, eu acho que eu cheguei lá num bom momento, né, que é perceber essa transição, né? Acho que hoje, né, isso tem mais de 20 anos, né, atrás, né, são momentos históricos distintos, né? O que se falava, né, há 20 anos atrás, né, já não se fala mais hoje, né? O que se fala hoje nem se pensava naquela época, né? Mas também tem muita coisa que era feito naquela época, né, que serviu de base para o que estamos fazendo hoje, né? Então, a gente não tinha nem e-mail, né? Nem existia e-mail, assim, um ou outro tinha um e-mail, né? Mas a gente mandava carta, tinha aquela carta social que era 1 centavo, né? Pouca gente sabia,
né? E, né, o orelhão, ainda se usava orelhão, né? Essa conversa que estamos tendo agora era impossível de ter, né? Impossível de ter tecnologicamente, né? E também socialmente, né? Você pensar que isso poderia acontecer numa rádio comunitária, por exemplo. Mas para ter uma rádio comunitária naquela época era, né, não era fácil. Como não é hoje, né? Como não é hoje. Mas aquilo era muito, né? A polícia chegava mesmo, né? Assim, a gente teve uma rádio no Palmital que não foi para frente. A Rádio Favela lá né? Foi perseguida por muitos e muitos anos, né? A gente sempre escutou. Eu estudei no Pé da Serra, lá no Cafezal, né? E a Rádio Favela estava sempre sempre tinha uma história da polícia que estava subindo o morro, né? Então a gente talvez até pudesse ter essa conversa numa rádio comunitária, mas a gente estaria assim o tempo todo olhando para ver se os gambé não ia chegar, né? Então é isso. Acho que Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica, NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.